Olá, aqui é o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Meu prezado e dileto ouvinte, seguidores da rede social, que neste momento estão me ouvindo, eu quero passar a ler na Palavra de Deus, no capítulo 15 do livro de São Mateus, do versículo 1 em diante, até onde o Espírito Santo nos conceder para nos dar a explicação deste versículo. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos as tradições dos anciãos? Pois não lava as mãos quando come o pão. Eles, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgride vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Mas vos dizeis, porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizem o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós diz, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, e que poderia aproveitar de mim essa, não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, mas em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. O que contamina não é o que entra, mas o que entra na boca. Mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Estão cercados deles, os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram-se? Jesus aqui ele estava falando que eles ensinavam a não honrar os pais e nem as mães. No capítulo 15 de São Mateus, no capítulo 15 de São Mateus, no versículo 1 em diante, você vê aí a tradição dos anciãos que ocorre nos dias de hoje, formando leis para tirares as autoridades dos pais, ao contrário da palavra de Deus. Eles formam os preceitos, as leis deles, para tirar as autoridades dos pais. Enquanto os muitos filhos estão por aí sem querer honrar ao pai e sem querer honrar a mãe. O pai que trabalhou para educar, para dar as boas coisas, mas quando depois que eles ficam velhos, ele joga eles no abrigo e dá uma oferta, quer dizer, dá lá um dinheiro sem ter a responsabilidade com eles. E aqui Jesus estava falando sobre estes ensinos deles, repreendendo eles duramente, severamente. Jesus, a tradição dos anciãos, do capítulo 15 de São Mateus, o versículo 2, tradição do Senhor, um termo refere-se à tradição oral judaico, considerado um muro por proteger a integridade da lei. Os fariseus acreditavam que essa tradição era tão igualmente válida quanto a lei escrita, lavar mão. Não se refere à higiene, mas à purificação ritual.
No versículo 3 do capítulo 15 de São Mateus, Jesus acusa os seus oponentes de desobedecer efetivamente ao mandamento de Deus, devido à sua devoção e submissão à lei moral. No versículo 4 do capítulo 15 de São Mateus, Jesus comprova a sua acusação, do versículo 3, contratando o mandamento de Moisés, Êxodo capítulo 20, versículo 12, e ainda em Êxodo capítulo 21, versículo 17, com suas práticas correntes. No capítulo 15 do versículo 5 de São Mateus, a oferta, o termo Corban, que é uma palavra hebraica, em Marcos, no capítulo 11, 7, versículo 11, denota uma oferenda feita a Deus, desviando de seu uso original, mas não do disponível para as pessoas, nem mesmo para os necessitados. No capítulo 15, versículo 6, desta mesma leitura de São Mateus, Jesus retrata os necessitados como os pais destituídos de assistência financeira de um filho, cuja oferta de Corban é encarada como sacrossanta, apesar de poder entender a sua necessidade. Desse modo, o filho viola o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. O versículo 8 do capítulo 15 de São Mateus, Jesus encara a hipocrisia deles como uma forma de cumprimento de Isaías, no capítulo 29 e o versículo 13. Ouve, mas não compreende. Do capítulo 15, versículo 10 a 20, é uma explicação muito boa deste livro sobre a tradição dos anciãos, Jesus se barrando com os escribas e os fariseus, que eles ensinavam aos filhos a não obedecer aos pais e às mães. Sabemos que as primeiras educação, quem dá é os pais. A moralidade vem do pai. As bênçãos para o filho vem do pai. E é depois que os pais estavam velhos, que não podia mais se comprometer, os filhos jogavam no abrigo. E ali fazia uma oferta para ele ser sustentado. E não tinha mais compromisso com os pais. Isto é um pecado. É quebrar o mandamento do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Pai e mãe tem que ser considerado. Porque o 5º mandamento de honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias de vida se prolonguem sobre a face da terra. E quem não honra pai e mãe é digno de morte. Honrar é respeitar, zelar é cuidar. Depois que eles ficam idosos, que eles passaram pelo aquele sofrimento de criar, de formar a família agora tem uma obrigação, um compromisso com seus pais e sua mãe. Não jogá-lo no abrigo à toa e não querer e não vai ver como eles estão. Nossos dias de hoje estão assim. As pessoas não querendo ter compromisso com os pais e as mães. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderei aproveitar de mim é Corban.
isto é, oferta para o Senhor. Então, dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vos mesmo transmitiste, e fazeis muitas coisas semelhantes. O que Jesus disse, condenando os fariseus, deve ser bem entendido. Ele não estava descuidando de cumprir os seus deveres, ao se desculparem, dizendo que estava dando oferta para o templo, e por isso não podia e nem se sentia na obrigação, no dever de ajudar seus pais idosos. Jesus, usando essa prática hipócrita, os condenou severamente. Meus prezados seguidores da rede social, estamos em tempo difícil. Que os filhos não querem mais ter compromisso com os pais. É uma verdadeira desobediência, porque as leis estão aí. Está aí a lei da palmada, está aí a lei da criança e do adolescente. Muitas mães chorando desesperadamente, porque os filhos não querem obedecer e nem ouvir conselho, né, dos pais e nem das mães. Quando entendemos o significado dessa ação dos fariseus, podemos entender a dura reação de Jesus, que, de acordo com esta tradição de fariseu, aquele que não quisesse ajudar o pai ou a mãe, quando ele se tornasse velho, necessitado, dedicava a sua possessão aos sacerdotes no templo. Isso era chamado Corban, que quer dizer oferta ou a dedicação. Com esta contribuição para o serviço religioso, ele se achava completamente desobrigado em relação aos seus pais idosos, passando essa responsabilidade para o templo ou para o Estado. Esta era uma tradição perniciosa que desconsiderava os pais que tinha criado aquele filho e, sobretudo, contradizia o ensino da lei de Deus, que mandava honrar pai e mãe. Muito hoje também corre o risco de cometer a mesma falha, quando deixa de assistir aos pais idosos para dar o seu dinheiro a determinada organização. Casa de repouso, abrigo, joga os pobres dos velhos lá, sem querer ter compromisso com eles. Uma coisa que não substitui a outra. Muitos cristãos estão querendo fazer, mas nada, pessoalmente. Entrega seu dinheiro a alguma organização e então ela que se responsabilize. Isto é perigoso. A responsabilidade pessoal que deve ser cumprida, que não podemos transferir para os outros. O que é para eu fazer, eu não devo dar para os outros. Eu sou grato a Deus porque eu cuidei dos meus até os seus últimos dias, dentro da minha casa. Meu pai e a minha mãe. Não passei a responsabilidade para ninguém, porque tanto que eles sofreram para me dar, para eles me criarem. Depois de mostrar como religioso, bulava e significava e o significado da lei. Jesus convocou a multidão, os fariseus e os escribas, e lhe disse que de fato contamina o homem. Jesus fez esta afirmação revolucionária. Para você entender a palavra de Deus, que nós somos responsáveis uns pelos outros. Não é o Estado, não é a religião, não é a lei.
A lei é feita para os obstinados, os que não querem cumprir. Mas para nós cristãos, nós temos obrigação com os nossos pais e as nossas mães, que nos tanto criou, zelou, nos educou, nos deu ensino, nos deu umas boas dávidas, para depois de velho ser desprezado. Deus vai pedir conta a cada um. E que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.